Olá a todos. Bem-vindos ao nosso espaço de partilha de histórias de vida. Cada narrativa aqui apresentada é um pequeno universo repleto de desafios e emoções, por isso peço-vos que ouçam até ao fim, porque o desenlace desta história é de cortar a respiração pela sua imprevisibilidade. E se gostarem do conteúdo, considerem acompanhar-nos para mais relatos. Agradeço imenso a todos os que deixam os seus comentários, leio-os todos com muito gosto, mesmo os que trazem críticas construtivas, e prometo responder a todos mais tarde. Agora, desejo-vos uma boa audição. Inicialmente, parecia que aquele dia não diferia em nada dos anteriores. A manhã começava como de costume. A Margarida levantou-se assim que o relógio bateu às 9. Já não era madrugada, mas ainda faltava para o meio-dia, o que significava que podia considerar que tinha acordado cedo. Os lençóis de linho engomados rangiam de forma ligeiramente desagradável. Os raios de sol iluminavam o quarto espaçoso, penetrando pela ampla janela panorâmica em frente à qual estava a cama dela e do Ricardo. A Margarida espreguiçou-se docemente para o novo dia. O marido já tinha saído, ela não encontrou o habitual relógio de luxo na mesa de cabeceira. Graças a Deus, pensou a jovem. Estragar uma manhã tão bonita era a última coisa que ela queria. A Margarida pôs os pés no chão e levantou-se da cama. A caminho da casa de banho vestiu um roupão de seda, oferecido por um parente distante no dia do casamento, e foi realizar os seus procedimentos matinais habituais. Na casa de banho olhou para si mesma no espelho. Continuava jovem e bonita. Os longos cabelos castanhos, que emolduravam o contorno do seu rosto, contrastavam com os olhos verdes brilhantes, dos quais a Margarida se orgulhava mais. No entanto, o hematoma que tinha ganho há alguns dias teimava em não desaparecer. Embora já estivesse menos visível, ela tocou cuidadosamente na mancha arroxeada sob o olho esquerdo. Ainda doía. Até ao próximo casamento passa. Sorriu para o seu próprio reflexo e começou a lavar-se. Toda a sua rotina matinal demorou pouco mais de 1 hora. Um cuidado de pele em 3 passos, uma maquilhagem leve, sem esquecer de disfarçar o hematoma com base, e o penteado. Às 10h30 a Margarida já estava sentada na sala de jantar. Preparava-se para começar o pequeno almoço, quando de repente o telemóvel tocou. Era a Rita, a sua melhor amiga. Há 5 anos tinha sido com ela que se mudara para Lisboa em busca de uma vida melhor. Se tinha encontrado essa tal vida, ou se toda aquela aventura da mudança tinha sido um enorme erro, a Margarida ainda não tinha a certeza. Estou? Respondeu a Margarida, dando um gole no café acabado de fazer. Quais são os planos, amiga? Disparou logo a Rita, e a julgar pelos sons de fundo, o dia dela já estava ao rubro, ou talvez ainda não tivesse terminado desde a noite anterior. Nem bom dia, nem adeus. Riu-se a Margarida. Rita, és mesmo tu. Deixa-me pensar. Às 14h00 tenho uma massagem e depois vou fazer a manicure. Oh, meu Deus, só não me digas que vais outra vez àquele salão daquela. Como é que ela se chama? A Sônia. Nunca vi serviço pior na minha vida. Bufou a Margarida. Não. Desta vez vou a um salão decente. A propósito, fica bem perto do teu Éden. Uau! Agora é o meu Éden. Estás a ficar arrogante, amiga. A Rita riu-se ruidosamente ao telefone. Parece que a massagista vem a casa. Então vou num instante ter contigo. E depois vamos juntas tratar da tua beleza. Aproveito para passar no trabalho. Aquele cabrão do Gonçalo ainda não me pagou o turno passado. Vá. Vemo-nos já. Mal a Margarida teve tempo de responder. A Rita desligou o telefone. Era sempre assim. Riu-se a jovem e deu mais um gole no café matinal reconfortante. A Rita era a única pessoa que ainda alegrava a Margarida de alguma forma naquela cidade por vezes cinzenta, embora Lisboa não tivesse culpa nenhuma. A Margarida precisava apenas de culpar algo pelos seus problemas para que a realidade não lhe parecesse tão terrível. Acho que estás a fazer uma tempestade num copo de água, disse-lhe a mãe certa vez, numa daquelas raras chamadas em que a Margarida conseguia desabafar sinceramente sobre como se sentia infeliz. E de facto, à primeira vista, a jovem não tinha motivos para se queixar. A Margarida nasceu e viveu toda a sua vida numa pequena aldeia no interior de Trás-os-Montes. Aos 16 anos teve a clara noção de que ali não havia futuro para ela, e já no 10º ano começou a planear a futura mudança. Preparou-se afincadamente para os exames nacionais para entrar em Lisboa.
Mas a média das 3 disciplinas não foi suficiente para garantir um lugar, nem na pior universidade da capital. A Margarida baixou as expectativas e já se preparava para tentar o Porto, quando a Rita veio em seu auxílio, amiga de escola da Margarida, com quem partilhava a carteira desde o 7º ano. A Rita era daquelas que muitas vezes chamam de baldas, aluna de notas medíocres que, em vez dos livros, preferia as saídas até de manhã com os rapazes mais velhos. Mas ela tinha algo que faltava à Margarida: coragem e uma certa loucura. Em suma, alguém como ela estava pronta para tudo. A Rita sabia dos planos da Margarida de se mudar para Lisboa e ofereceu-se para ir com ela assim que soube. E se a Margarida preparava de alguma forma o terreno para a mudança, tentando garantir alojamento numa residência de estudantes e a continuação dos estudos, a Rita bastava querer, que depois as coisas resolviam-se. Por isso, quando a Margarida comunicou sombriamente à amiga que desistia dos seus planos, a Rita ficou seriamente zangada. Mas que conversa é essa dos exames, das universidades? Para que raio precisas tu desses estudos lá? Lisboa é para outra coisa. Percebes? Não se vai para lá para estudar, mas para arranjar a vida. Por isso, faz as malas e vamos embora, e não quero ouvir falar do Porto. Vou comprar bilhetes para o próximo autocarro expresso. Amanhã às 9h00 estamos a caminho. O quê? Não tens dinheiro para o bilhete? Esquece, os meus pais deram-me algum pelo final do secundário. Chega para as 2, ficamos um mês em hostels. E depois logo arranjamos uns patrocinadores. A Margarida sempre invejou um pouco a Rita. Os pais dela tinham posses suficientes para permitir que a filha simplesmente pegasse e fosse para Lisboa, mesmo que fosse apenas por um mês. A Margarida vivia apenas com a mãe, que mal conseguia juntar as pontas para garantir o sustento das duas. O pai dela, como é habitual, evaporou-se assim que soube da gravidez. A mãe não pediu pensão de alimentos. Criou a filha sozinha. A Margarida usava sempre as roupas herdadas das filhas crescidas das vizinhas, e sonhar com roupas novas e da moda, com as quais a Rita costumava aparecer, era impossível. A Rita vivia numa casa de 2 andares num bom bairro da vila, a Margarida num apartamento que já não via obras há muito tempo. Tudo isto, juntamente com os sonhos desfeitos da cidade grande e de uma vida melhor, influenciou o facto de a geralmente sensata e séria Margarida ter concordado com o plano louco da amiga. Desde aquele verão passaram-se 5 anos. Desde então a Margarida nunca mais voltou à sua terra natal. No início foi difícil. Elas realmente saltavam de hostel em hostel, e não foi só por um mês. Encontrar trabalho não era fácil. Praticamente em todo o lado, olhavam para as jovens da província como carne fresca e convidavam-nas para bares e clubes duvidosos. A Margarida sabia o que representava esse tipo de trabalho. Por trás de uma proposta inofensiva de trabalho como hospedeira num restaurante, escondia-se uma vaga bem diferente para clientes de elite. A Margarida não estava de todo preparada para isso, o que não se podia dizer da Rita. Minha querida, mas isso é o melhor que há. É aí que está o dinheiro. O negócio é seduzir, embebedar, sacar a massa. Tu tens cara e corpo para isso. É entre esses que tens de procurar um homem. Um deles é o teu bilhete para uma vida feliz e sem preocupações. Mas a Margarida manteve-se inflexível. Esse tipo de trabalho não lhe agradava de todo. Éden. Era assim que se chamava o clube onde a Rita acabou por se empregar. O nome era piroso. Isso era inegável. O salário base não era alto, especialmente para Lisboa. Mas as gorjetas dos clientes eram generosas. Depois de trabalhar alguns meses, a Rita ganhou a confiança do gerente, o Gonçalo, e convenceu-o a contratar a Margarida como empregada de mesa. Digamos, por cunha, por turno, a Margarida recebia muito menos do que as outras raparigas. Nem que fosse porque não permitia que lhe tocassem, e muito menos se sentava com os grupos de ricos bêbados na esperança de obter gorjetas, se era para sujar as mãos, que fosse só na cozinha. Decidiu a jovem. Foi num desses turnos noturnos que ela conheceu o Ricardo. O Ricardo reparou logo na Margarida, modesta e calada. Ela distinguia-se muito das outras funcionárias, não se colava aos clientes, não se oferecia para animar a noite da companhia deles. Ela simplesmente fazia o seu trabalho e reagia aos piropos dos homens com um leve sorriso. Naquela noite ele deixou a Margarida uma gorjeta considerável e depois disso passou a frequentar o clube regularmente só para admirar mais uma vez a sua beleza modesta e silenciosa.
A Margarida nunca gostou de homens muito mais velhos do que ela, especialmente se tivessem idade para ser seus pais, ou até avós. A Margarida tinha então 19 anos, o Ricardo 57. Ela tratava-o exclusivamente pelo nome. Senhor Ricardo, como estava indicado no seu cartão de membro do clube, e o homem notava com prazer esse detalhe em cada interação com ela. Após alguns meses dessas visitas e curtas conversas sobre nada, ele convidou a Margarida para um encontro. No início, a jovem ficou perplexa com a proposta dele e começou a explicar que não prestava serviços de acompanhante, como faziam outras raparigas do Éden, mas o Ricardo apressou-se a acalmar. Lá, querida, é apenas um jantar num restaurante. Amanhã tira o dia de folga. Eu passo para te apanhar às 8, passaremos a noite num lugar longe de toda esta agitação. A Margarida corou ligeiramente, respondeu que ia pensar e apressou-se para a sala de pessoal. A Rita estava lá, e a Margarida imediatamente se atirou à amiga. Rita, o que é que eu faço? O senhor, Ricardo, está a chamar-me para jantar num restaurante. Se eu recusar, o Gonçalo vai logo fazer um escândalo. Amiga, aceita, encorajou alegremente a Rita. Ele vem aqui há 2 meses. Não tira os olhos de ti? Tens de começar por algum lado. Começar o quê? Perguntou a Margarida confusa. E logo percebeu tudo pelo olhar da amiga. Tu estás maluca. Rita, tu sabes que eu não sou dessas. Dessas é o quê? Pá, fez beicinho a Rita. Vou fingir que não ouvi, digo-te assim. Margarida, tens de ser muito burra para dar uma tampa ao Ricardo. Ele dá, se com metade dos empresários mais importantes de Lisboa, e a outra metade tem medo até de piar na presença dele, é um peixe muito graúdo. E diga-se de passagem, para a idade dele ainda é um homem bastante atraente. Ele divorciou-se da mulher há 2 anos. As miúdas diziam que desde então todas tentaram engatar, aqui, mas ele nada. Até corriam rumores de que ele, bem, não gostava de mulheres. Enfim, qualquer uma aqui saltar-te-ia ao pescoço, se soubesse que ele te está a chamar para um encontro, e tu a fazer fitas. A Margarida olhou desconfiada para a amiga, mas não encontrou resposta. A Rita continuava. Ouve, mas se ele não te interessa mesmo de todo, despacha-o com delicadeza. Mas não aqui e não à frente de todos. Vai jantar com ele ao restaurante. Insultar publicamente clientes como o Ricardo não é de todo uma opção. A Margarida percebia que a amiga tinha razão. Voltando à mesa onde o Ricardo estava sentado, ela disse que a proposta dele era muito lisonjeira e que teria todo o prazer em lhe fazer companhia na noite seguinte. O Ricardo sorriu satisfeito e estendeu a Margarida 2 notas de 100 euros. Toma, querida, hoje estás especialmente bonita, gasta isto amanhã contigo. Quero que quando eu chegar estejas de bom humor. Na altura a Margarida ainda não prestou atenção a isso. Mas agora percebia. O Ricardo desde o início via-a como uma mercadoria pela qual se paga. Uma boneca bonita e conveniente. Um toque insistente e inquieto à porta arrancou a Margarida dos seus pensamentos sobre o passado. Só uma pessoa podia martirizar a campainha daquela maneira. A Rita. A Margarida estendeu os braços alegremente para a amiga e abraçou-a com força. Bom ver-te. Foste rápida. Eu estava no Salvador. O motorista dele trouxe-me. Salvador? Era assim que se chamava um dos vários amantes constantes da Rita. Tal como o Ricardo, ele vivia numa zona de elite nos arredores de Lisboa, como a Quinta da Marinha em Cascais. Então conta, como vão as coisas? Atirou a Rita de forma exigente, despindo os sapatos em andamento e dirigindo-se para a sala de estar. A Rita usava um vestido curto verde escuro. O penteado estava ligeiramente desalinhado, a maquilhagem claramente não tinha sido mudada desde o dia anterior. A Margarida tinha razão, a amiga ainda nem se tinha deitado para dormir. A Margarida começou a contar a Rita as últimas novidades. Omitindo delicadamente o mais recente hematoma no rosto, não valia a pena remexer no ninho de vespas e chatear a amiga sem necessidade. E tu, que contas, não vieste para aqui a correr só porque sim? Adivinha quem chega hoje à noite a Lisboa? Perguntou a Rita com malícia, e sem esperar pela resposta, exclamou. O André, o irmão mais velho da Rita? Quando as raparigas estavam no 7º ano, a Margarida foi à casa da Rita pela primeira vez. O André, aluno do 12º ano, sorriu amigavelmente à amiga da irmã,
Com esse sorriso começou a dolorosa primeira paixão da Margarida. Ela arranjava constantemente pretextos para ir à casa da Rita depois da escola. E mesmo que a interação entre o André e a Margarida se limitasse apenas a um olá amigável, para ela isso era suficiente. Claro que o André, com 17 anos, não reparava de todo na Margarida. Naquela época, um intervalo de 4 anos era muito significativo, e o André preocupava-se mais com as raparigas do secundário mais desenvolvidas do que com a amiga magricela e desajeitada da irmã mais nova. No entanto, ele tratava a Margarida tão bem como a própria irmã, e comentava constantemente que aquela amizade influenciava muito bem a Rita. E depois, um ano mais tarde, o André acabou a escola e mudou-se para o Porto. A Margarida continuou a amá-lo à distância, mas muito rapidamente a sua atenção virou-se para objetivos mais alcançáveis. Ela começou a crescer, e os rapazes começaram a convidá-la para sair. Ela nunca teve relações sérias na escola. Nesse aspecto, o Ricardo foi o seu primeiro homem. Por isso, quando a Margarida ouviu que o André ia chegar, sentiu um frio na espinha. Ela não percebeu se era de alegria ou, pelo contrário, de medo. Parece que naquele momento todos os sentimentos se misturaram nela de uma só vez. A Margarida forçou um sorriso com dificuldade, mas ainda parecia perdida. Uau! Muito inesperado. Ele vem de visita? Sim. Disse que fica uma semana. Vai ficar no meu apartamento, naquele que o Salvador me paga. Vou tirar uma semana de folga no clube. A estas palavras a Rita revirou os olhos ironicamente. Tu lembras-te que o André em caso algum deve saber em que é que eu trabalho exatamente? Claro, assentiu a Margarida. A família da Rita pensava que ela ganhava a vida exclusivamente graças às suas capacidades de organização de eventos. Ele chega às 7, continuava a Rita, e eu ainda tenho tempo de passar no Éden, ir buscar o dinheiro ao Gonçalo, e depois a correr para o aeroporto. Acho que por volta das 9 já estaremos em casa. Aparece lá, bebemos algo forte, conversamos. A Margarida assentiu brevemente. Ela parecia muito perdida. Mas a Rita não reparou nisso. Como é que é possível? Pensava a jovem. Não nos vemos há tanto tempo. Ele já tem 27 anos. Será que tem namorada ou mulher? Durante todo o tempo em que a Rita tagarelava sem parar sobre os clubes dos clientes ricos, a Margarida não conseguia acalmar os pensamentos inquietos sobre o André. Claro que era estúpido. Passaram muitos anos. Naquela altura ele era apenas a sua paixão adolescente sem sentido. E agora ela já era uma mulher casada, mas tudo isso de uma forma ou de outra não lhe dava paz. E a Margarida pensava em tumulto sobre como correria a noite de hoje. Meus caros, deu-me vontade de fazer uma pequena pausa, apenas para perguntar como está a correr o vosso dia. Escrevam, por favor, nos comentários de que cidades são, e como está o tempo agora à vossa janela. Talvez brilhe um sol radiante, ou caia uma chuva mansa. Partilhem o que fizeram hoje. Que preocupações tiveram? Gosto muito de ler as vossas mensagens calorosas antes de dormir. Aquecem incrivelmente a alma. E agora vamos saber o que aconteceu a seguir. Por volta das 4 da tarde, depois da sessão de massagem, as amigas foram para o centro. A Margarida deu boleia à Rita e foi fazer a manicure. O que vamos fazer? Perguntou a técnica, examinando cuidadosamente as unhas da Margarida. Algo romântico, assim meio enevoado, respondeu a Margarida. Vamos ser mais concretas. Temos vários tons de rosa. Uma linha especial de tons pastel. E veja este, um tom leitoso muito bonito. A técnica estendeu à Margarida um monte de amostras, e a jovem apontou, sem olhar para a primeira cor que lhe apareceu. Esta serve. Depois da manicure, a Margarida pediu à recepcionista do salão para a marcar para um penteado e maquilhagem. Se era para encontrar o André depois de tantos anos, tinha de se preparar ao máximo. Por volta das 8 a Margarida já estava impecável. Ela chamou um táxi e esperou nervosamente pelo motorista. A Margarida não tinha motorista pessoal. O Ricardo achava que a sua mulher não precisava disso. Ele geralmente permitia-lhe pouca coisa, pelo que ela frequentemente tinha a sensação de que vivia numa gaiola dourada. Só que a gaiola de ouro não era necessária para ela. Mas para o estatuto e o amor próprio do próprio Ricardo, às 9h17 a Margarida estava à porta do prédio onde a Rita vivia. Ela respirou fundo, marcou o número do apartamento e ficou à espera de resposta.
Do intercomunicador soou a voz vibrante da amiga. Quem é? Sabes quem é? Abre. Seguiu-se um longo zumbido. A porta abriu-se com um clique e a Margarida entrou. Chamou o elevador para um andar alto. Antes de abrir a porta do apartamento da Rita, reuniu os pensamentos, pegou na maçaneta da porta e já a puxava para si, quando de repente viu que do outro lado alguém a ajudava. E nós já pensávamos que te tinhas perdido aí embaixo, disse alguém com uma voz grave e aveludada e um sorriso. A Margarida olhou para cima e os seus olhos verdes encontraram os olhos azuis penetrantes dele. A Margarida sentiu-se como se tivesse levado um choque elétrico. Sim, foi exatamente assim da primeira vez que viu o André. Ao contrário de todos os receios da Margarida, a noite estava a correr bem. Não havia constrangimento nem timidez. A Margarida já tinha passado da idade em que, ao falar com um rapaz de que gostava, ficava as bochechas vermelhas e a voz tremia traiçoeiramente. Pelo contrário, passados 15 minutos ela descontraiu-se. E a sua conversa com o André parecia mais um encontro de velhos amigos. Queres mais? Perguntou o André prestável, pegando na garrafa de vinho tinto. Sim, obrigada. Sorriu a Margarida de forma encantadora e estendeu-lhe o seu copo. Naquele momento em que o André pegou no copo, por apenas um instante os dedos deles tocaram-se, e a Margarida sentiu como as suas bochechas coraram. Meus queridos, leio os vossos comentários e vejo quanta bondade há neles. Vamos agora juntos atrair para a nossa casa um pouco de luz e alegria. Se acreditam na felicidade e querem que ela aumente na vossa vida, escrevam nos comentários o número 777, e se sentem que agora a vossa alma ficou especialmente quente depois destas palavras, escrevam simplesmente a palavra alma. Acredito que os nossos pensamentos bons e comuns voltarão para nós em forma de bem-estar. E agora vamos saber o que aconteceu a seguir. O anel. O André olhou com interesse para o fino fio de ouro branco no dedo anelar dela. Então és casada. Não consigo acreditar que nunca contaste. Meteu-se na conversa a Rita. A Margarida agora é mulher do milionário Ricardo, o tal empresário importante. Já ouviste falar dele? É uma pessoa importante? A Margarida sorriu envergonhada. Ah, pois é. Conhecemo-nos no clube. Namoramos um ano. E depois ele pediu-me em casamento. A Margarida tentava fechar este assunto o mais rapidamente possível. Numa noite daquelas, lembrar-se do marido odiado era o que menos queria. Mas a Rita não se calava. Namoraram um ano. Devias ter visto como eram esses encontros. Ora ele fechava um restaurante inteiro para ela, ora iam passar o fim de semana a Paris no jato privado. Assim, só para tomar o pequeno almoço com vista para a Torre Eiffel. Percebes? A Margarida é modesta, vive há tantos anos na mansão de 3 andares dele em Cascais, e continua a mesma. Com estas palavras a Rita encheu o seu copo e esvaziou-o em 2 goles. Rita, já estás bêbada. Riu-se a Margarida nervosamente e olhou para o André. Ao contrário da jovem, ele não sorria. Nos olhos dele refletia-se a frieza do gelo azul. Vá, mostra-lhe as fotos de quando foram à Itália, a Bali, às Maldivas. Que casamento tiveram. É de fazer inveja. A Rita deu uma palmada animada no ombro da amiga, e a Margarida tirou a contragosto o seu telemóvel de última geração e começou a mostrar ao André as fotografias com o marido. Corou quando abriu a pasta com as fotografias. No momento em que a criou, chamou a pasta o meu leãozinho. Na verdade, há mais de um ano que não entrava naquela pasta, e mesmo agora conteve a custo a vontade de apagar aquelas fotografias só para evitar aquele circo. A Margarida abriu a primeira foto, a fotografia deles no restaurante, o primeiro encontro, aquele em que a Margarida planeava despachar o empresário. A Margarida na altura ainda não parecia tão luxuosa como agora, num vestido preto modesto, ao pescoço, um fio de prata comum, comprado algures numa promoção. Tudo isso tinha sido comprado com as gorjetas que no dia anterior o Ricardo lhe tinha deixado no clube. Mas nas mãos um ramo magnífico de rosas vermelhas. A Margarida lembrava-se de como tinham tirado aquela foto, como o Ricardo prometera. Às 7h30 o motorista dele foi buscar, lá num carro preto de alta gama. O próprio Ricardo não estava no carro. O motorista explicou que o senhor Ricardo ainda estava numa reunião, mas que chegaria a horas, e não mentiu, exatamente às 8. Quando o automóvel chegou ao restaurante, o Ricardo encontrou-a à entrada,
Pegou-lhe prestavelmente no braço e conduziu-a à mesa, perto da qual se abria uma vista magnífica sobre o rio Tejo. A Margarida tinha dificuldade em acalmar o nervosismo. Ela queria dizer que tudo aquilo era um grande erro e que não estava interessada nele como homem, mas ele não a deixou dizer uma palavra. Apenas uma noite. Querida, é tudo o que peço. E a Margarida concordou. Para surpresa da jovem, a noite estava a correr bem. Eles rapidamente encontraram uma linguagem comum e muito rapidamente a diferença de idade e estatuto social deixou completamente de incomodar a Margarida. Quando terminaram o jantar, conversaram durante pelo menos mais uma hora sobre arte e artistas contemporâneos, e depois, quando o empregado se aproximou deles com o ramo de rosas e o entregou a Margarida, o Ricardo levantou-se e beijou-lhe a mão de forma cavalheiresca. Margarida, és uma rapariga absolutamente encantadora. Fiquei muito contente por partilhar esta noite contigo. Senhor Ricardo. Obrigada. É recíproco. Por favor, trata-me por Ricardo. Não és minha secretária. E aqui não és empregada de mesa. Está bem, Ricardo. A Margarida sorriu-lhe. Naquele momento ela esqueceu completamente a sua intenção de o despachar. O meu motorista já chegou. Entra no carro. Ele leva-te a casa. Eu ainda vou ficar. Tenho aqui alguns assuntos pendentes. Gostei de te conhecer. Espero repetir esta noite. O Ricardo olhou significativamente para a Margarida. A Margarida dirigiu-se para o carro. Quando de repente se virou e disse de forma marota: Sabes, Ricardo, por que é que eu gosto de arte contemporânea? Ela está em todo o lado. Van Gogh pintou pelo menos 40 autorretratos. É exatamente o número de autorretratos que qualquer rapariga comum faz agora com a câmara do seu telemóvel todos os dias. Que tal deixarmos a nossa marca na arte agora mesmo? Com estas palavras ela aproximou-se do homem com o telemóvel estendido. Eles puseram-se lado a lado. Olharam com um sorriso para a câmara. Depois do que a Margarida se virou para o Ricardo e disse quase num sussurro: És maravilhoso. Obrigada por esta noite. As memórias inundaram a Margarida. Ela própria não percebeu como as lágrimas começaram a rolar dos seus olhos. Na altura ela apaixonou-se verdadeiramente. Na altura ela estava convencida de que o Ricardo era o melhor homem que alguma vez conhecera. De repente ela sentiu-se culpada. O que é que ela estava a fazer? Sentada à tarde da noite no apartamento da amiga na companhia do irmão dela, por quem fora apaixonada há 100 anos atrás, a flirtar com ele, a beber, e algures lá estava o seu marido, aquele mesmo por quem ela se apaixonara tão cegamente naquela noite no restaurante. A Margarida continuava a folhear as fotos e a mostrar ao André as fotografias dela e do Ricardo das viagens, Europa, Ásia, hotéis de luxo e restaurantes caros. Tudo isso passava em carrossel diante dos olhos, sob os suspiros de admiração da amiga. O André parecia tenso, mas ainda assim examinava cada foto com atenção. Margarida, estás simplesmente maravilhosa. Nada a ver com o patinho feio que eras no 7º ano, podes crer? Confirmou a Rita. O dinheiro faz milagres com qualquer pessoa. Embora a Margarida já se tivesse tornado um cisne bonito por volta do 9º ano, simplesmente, ele na altura tinha se mudado para o Porto. A Margarida sorriu com embaraço e lançou um olhar para o telemóvel. No ecrã uma foto onde ela está abraçada ao Ricardo com o oceano azul turquesa como pano de fundo. Ela usa um vestido de verão comprido, por baixo do qual se vê um fato de banho azul escuro. A Margarida transportou-se mentalmente para aquele dia. Na altura estavam de férias nas Maldivas. A Margarida comprou aquele fato de banho numa loja de luxo em Lisboa propositadamente para a viagem nas miniférias deles. Mostrou-o ao Ricardo. Ele estava sempre ocupado e mal olhou para a jovem. Eles já viviam juntos. Embora ainda não fossem casados, o Ricardo raramente estava com ela. Geralmente ia a reuniões de negócios ou para o escritório, e em casa, enfiava-se no gabinete. Por isso, quando a Margarida entrou no quarto dele com o seu fato de banho novo, ele apenas a despachou apressadamente para fora da porta. Vamos fazer assim. Não me incomodas enquanto trabalho. Já nas férias ele finalmente prestou atenção ao traje de banho dela. Quando ela se preparava para um passeio na praia. E então vai sair assim. Tens ao menos alguma saída de praia. Está tudo à mostra, Ricardo. Isto é um fato de banho. Não é uma burca. Eu vim para apanhar sol e nadar. Não exageres. Mas o Ricardo continuava a refilar. Não quero que os homens olhem para ti.
tu és a minha mulher. Não uma turista qualquer. Deves ter uma aparência digna. E o que há de indigno na minha aparência? Explodiu a Margarida. Não vou discutir isto contigo. Já me ouviste. Veste-te. Pareces não ser melhor do que todas aquelas miúdas do teu clube. Com estas palavras, o Ricardo saiu do quarto, deixando a Margarida sozinha. Ela ficou alguns minutos perplexa, olhando-se ao espelho. Depois do que abriu o armário, tirou um vestido de alças finas e vestiu-o por cima. De resto, o dia correu bem, os raios quentes do sol aqueciam suavemente os apaixonados. Na verdade, em qualquer viagem eles estavam sempre os três. O José, o motorista pessoal e também guarda-costas do Ricardo, acompanhava-o para todo o lado. Para uma pessoa como eu, é perigoso aparecer em público sem guarda-costas, explicou ele certa vez a Margarida com um sorriso. Naquele dia foi precisamente o José que os fotografou, e em geral, em qualquer fotografia em que o Ricardo e a Margarida estivessem os dois, ela podia dizer com certeza que do outro lado da lente estava precisamente ele, aquele homem sombrio e avaro em emoções. Amiga, olá. A Rita acenou com a mão à frente dos olhos da Margarida, arrancando-a das memórias. Estou a perguntar, quanto custou o vosso casamento? Nas revistas sociais escreveram que foi uns 50.000 euros. Mas isso é imprensa cor-de-rosa. Eu própria não sei. Respondeu honestamente a Margarida. No que tocava a finanças, o Ricardo nunca lhe prestava contas, e em geral, muito rapidamente descobriu-se que ele era uma pessoa muito fechada. O sentimento de culpa pela noite de hoje começou a diminuir à medida que a irritação em relação ao marido aumentava, como era de esperar. A Rita embebedou-se muito rapidamente, mais à noite sem dormir. E a jovem já dormia docemente na poltrona. O André trouxe uma manta e cobriu a irmã. E ele próprio piscou o olho a Margarida com um ar conspirador. Vamos para a cozinha, para não incomodar a Rita. Vamos. Eles mudaram-se para a cozinha. O André perguntou. Bebemos mais? Vamos beber. Sobre a Margarida abateu-se de repente um cansaço tão grande, uma tristeza e uma melancolia que as lágrimas lhe vieram aos olhos. Ela aproximou-se da janela para que o André, que criava na mesa uma bela natureza morta, não reparasse em nada. Mas aparentemente ele sentia muito melhor do que ela pensava. Passa-se alguma coisa? Ela virou-se rapidamente. Sorriu. Não. Está tudo simplesmente maravilhoso. Há muito tempo que não me sentia tão bem, tão confortável. Sim. E então o marido? Vocês não têm noites românticas em que podem simplesmente conversar? A Margarida suspirou. Ela poderia dizer que a maioria das noites ela passa sozinha, se sai para algum lado. Paga muito caro por isso, porque o Ricardo acha que uma mulher casada deve ficar em casa e esperar pelo marido. Mas para quê? Para o André ter pena dela? Ela não queria a pena dele. Tudo menos pena. Ele olhava para a Margarida todo este tempo como se ela pensasse, e ele lesse os pensamentos dela sem dificuldade. O André estendeu-lhe o copo. Ela pegou, bebeu, levantou os olhos e encontrou novamente os olhos dele. A única coisa que a Margarida queria agora era tocar no André, acariciar-lhe a face com os dedos, tocar nos lábios. O André pôs o seu copo e o dela na mesa. Ele estendeu as mãos para ela de forma indecisa, e a Margarida literalmente caiu nos braços dele. Margarida, tens a certeza? Ela não respondeu. Simplesmente encostou os lábios aos lábios dele. Passado algum tempo, ela começou rapidamente a arranjar-se. O André perguntou. Deduzo que não te podes demorar? Ela abanou a cabeça negativamente. Na verdade, ela já estava atrasada, e seria uma grande sorte se o Ricardo não desse importância a isso. Ela sabia o que acontecia se o marido se zangasse. O André levantou-se da cama e virou-a para si. Ele examinava atentamente o rosto dela, depois perguntou. Foi ele? A Margarida fechou os olhos. Pois claro. A base já tinha saído há muito tempo. Vamos não falar sobre isso. Não. Vamos falar sim, Margarida. Na vida tudo tem um preço, pela vida bonita também se paga. Qualquer pessoa paga. É verdade que todos de forma diferente. Mas pode-se viver não por uma vida bonita, mas por amor. Por exemplo, talvez se possa. Ela olhou para ele com tristeza. Mas eu tenho esta vida. Na despedida, o André apertou-a contra si. Margarida, diz-me, será que não nos vamos ver mais? Eu não sei. Honestamente não sei. Vou tentar. O Ricardo esperava-a na sala de estar. Então olá, querida.
Onde estiveste até tão tarde? Ricardo, já estás em casa. E eu fiquei na conversa em casa da Rita. Sinto que cheiras a álcool à distância. Quantas vezes te vou dizer? Se não consegues deixar a tua amiguinha, pelo menos não bebas com ela. A Margarida sentiu pela voz que a tempestade podia passar. Ela aproximou-se do Ricardo, sentou-se à frente dele. Não te zangues, por favor. Ele sorriu e bruscamente deu-lhe um estalo na cara com as costas da mão. Ricardo. Logo a seguir ela levou outro golpe. No dia seguinte a Rita ligou. Olá. O que estás a fazer? Nada. Então, amiga. O que se passa com a voz? Está tudo normal. Eu estou a ouvir. Mas se não queres falar, não fales. É o seguinte. O meu irmão, enfim. Ele pediu para avisar que daqui a 1 hora estará à tua espera no parque, mas eu só estou a avisar. E em geral, Margarida, parece-me que ele se apaixonou por ti. Não faças asneiras. Tu percebes que agora és mulher de um milionário. A Rita desligou. A Margarida pousou o telefone. Ela sentou-se no sofá e começou a pensar no que tinha agora. Um carro bonito, uma casa espetacular. Muitas coisas, estatuto. Tinha medo de perder isto. Ainda ontem ela diria que sim. Mas hoje ela não sabia. A Margarida olhou para o relógio. Faltavam 40 minutos para a hora marcada. Ela saltou, precisava de se arranjar, disfarçar o hematoma. O antigo ainda não tinha passado completamente, e já tinha chegado um novo. 30 minutos depois ela já saía de casa a correr. Ela dirá ao André que tudo isto é errado, ela é casada, e ele veio cá só por alguns dias, não se pode fazer assim e ir embora logo. Mas quando ela viu o André, esqueceu todas as frases preparadas. André, Margarida, ouve. Ouve-me com atenção. Vamos embora. Vamos para minha casa no Porto. Ouves? Ninguém nos vai encontrar. Podemos ser felizes. Não, André. Ele vai encontrar. Tu não sabes como ele é. Ele não vai perdoar uma afronta destas. Margarida, eu não posso viver sem ti. Não posso, percebes? E eu não posso viver sem ti. Foi uma loucura total. A Margarida percebia que com as possibilidades do Ricardo eles não conseguiriam desfrutar da felicidade por muito tempo. Não, ela não pensava que ele a encontraria e mataria, mas ela deixou um bilhete ao marido, agarrou algumas coisas e fugiu de casa. A porta parou, tirou o anel do dedo e colocou-o cuidadosamente sobre o bilhete, olhou em volta e, suspirando, afastou-se da porta. O André esperava-a perto do portão. Está tudo bem, sussurrou a Margarida em choque, mas o André estava ao lado dela, e isso era o principal. O carro afastava-se cada vez mais da cidade grande, e a Margarida olhava em frente horrorizada. O que é que ela tinha feito? O Ricardo nunca perdoaria a atitude dela, e não seria só ela a responder. Mas também o André, ele parecia sentir tudo o que se passava dentro dela. Abraçou-a com um braço. Então, vai ficar tudo bem. Vais ver, André. Como é que nós vamos fazer? Chegamos, entregas os papéis para o divórcio. O quê? Ele vai encontrar-nos. O André riu-se. Margarida. Mas isso é estúpido. Não estamos na idade da pedra. Claro que é desagradável, mas não acho que o teu marido seja tão estúpido ao ponto de começar uma guerra por causa de uma mulher. Não. Não me parece. A Margarida não sabia o que pensar. Por um lado, o André tinha razão. Mas por outro, ela conhecia demasiado bem o Ricardo. Se ele comprava alguma coisa, essa coisa pertencia-lhe a qualquer custo. O André tinha um apartamento pequeno no Porto, era umas 20 vezes menor do que a casa onde ela vivia antes. Mas a Margarida gostava de tudo. Ao lado dela estava o André, e isso era o mais importante, podiam ir logo de manhã entregar os papéis para o divórcio. A Margarida parou por 1 minuto, depois assentiu com a boca cheia. Adiasse ou não adiasse, era preciso resolver. De manhã eles foram entregar o pedido. A funcionária disse-lhes que se o marido da Margarida, o Ricardo, não se opusesse, todo o processo poderia decorrer à distância, ou seja, eles nem teriam de se encontrar. Para surpresa da Margarida, o Ricardo deu o consentimento. Foi tudo um pouco estranho e até ligeiramente ofensivo. 1 mês depois estavam divorciados, agora podiam construir uma nova vida. É verdade que a vida se revelou não tão simples como era antes. As férias do André acabaram e ele voltou ao trabalho. A Margarida passava os dias inteiros sozinha. Ela sentava-se em frente à televisão, cozinhava,
limpava e esperava pelo André. Era aborrecido, mas valia a pena. 2 meses depois eles casaram-se discretamente no registro civil. Não convidaram ninguém. Mas a Rita veio. Sim, amiga, fizeste uma bela borrada. O Ricardo voou para minha casa na mesma noite. Para ser sincera, pensei que fosse o último dia da minha vida. Rita, desculpa. Deixa lá. O amor e essas coisas. Só diz-me uma coisa. Não tens pena de tudo o que tinhas. Tu lutaste tanto tempo por isso, era como um bilhete premiado. A Margarida olhou pensativa para a amiga. Não, Rita. Não tenho pena. Claro que a Margarida estava a mentir um pouco. Seria muito melhor se o André e o Ricardo simplesmente trocassem de lugar, mas isso não acontece. A Rita foi-se embora passados 2 dias, e embora a Margarida estivesse contente, suspirou de alívio. A Rita, embora fosse sua amiga, era daquela vida passada que a Margarida queria muito esquecer. A Margarida decidiu que estava na altura de arranjar emprego. O André olhou para ela de forma estranha. Tens a certeza? Claro. E por que não haveria de ter? Bem, eu sinto-me um bocado estranho. Tu nunca trabalhaste. A Margarida sorriu. Abraçou o André. Vamos não lembrar o que foi. Agora é tudo diferente. Passaram-se 20 anos. O André estava sentado à sua secretária no escritório no Porto. Ele olhava para o mau tempo lá fora. Chovia já há 3 dias. E não havia nenhuma aberta no céu. Amanhã era o aniversário da morte da Margarida. Ele iria sem falta visitá-la. Na verdade, só ele e a Rita é que iam ao cemitério. Meu Deus! Ele pensou todo este tempo que se não fosse ele, a Margarida estaria viva e de saúde. As memórias explodiram com dor. Como é que ele pôde pensar na altura que a Margarida o tinha realmente trocado pela vida habitual? Como é que ele pôde sequer pensar tal coisa? A Margarida não voltou do passeio. Foi um pouco estranho, porque quando ele chegava do trabalho ela tentava sempre estar por perto. O André olhava pela janela, mas a jovem não aparecia. Ele já se preparava para ir à procura dela quando o telefone tocou no corredor. Estou. André. Sou eu. Margarida. O que aconteceu? Onde estás? Eu pensei que estivesses no parque. Sim. André. Eu estava no parque. Na voz da Margarida ouviam-se notas histéricas. Eu não vou voltar. Eu percebi que esta vida não é para mim, percebes? Eu habituei-me ao dinheiro e ser pobre não me agrada. Margarida. André. Não tentes procurar-me. Eu decidi voltar para o meu marido, mas sou eu o teu marido. André, adeus. Ele ouviu que a Margarida chorava, mas não teve tempo de dizer nada. Ela desligou o telefone. Ele quase enlouqueceu na altura. Simplesmente não conseguia perceber o que se passava. O André foi para Lisboa, para a cidade onde a Margarida vivia antes. Ele bateu no portão da casa do Ricardo e gritou Margarida. A última coisa de que se lembra é de como o portão se abriu e saíram 2 seguranças para ele. Acordou no hospital. Ao lado dele estava ela, a Margarida. A jovem levantou-se. André, peço-te, esquece-me. Não tentes mudar nada. Eu percebi que gosto muito mais desta vida. Ele não conseguia apanhar o olhar dela, e ela não olhava para ele. A Margarida saiu, e ele uivou. Algo lhe picou o braço, e ele caiu no esquecimento. Da próxima vez que acordou, ao lado estava a Rita a chorar. Mano, peço-te, vai-te embora. Vai-te embora e não voltes. A Margarida escolheu. Ela fez a sua escolha. 2 semanas depois ele foi-se embora. Assim que se conseguiu aguentar nas pernas, foi-se embora. Passou 1 ano. De manhã cedo acordaram-no com uma chamada. Ligavam da morgue. Ana Margarida Vikrova, sua mulher? Não. Sim. Mas, o homem. Na altura eles e a Margarida ainda não se tinham divorciado. Sim. Precisa de vir fazer o reconhecimento. Que reconhecimento? Do que está a falar? A sua mulher teve um acidente de viação. Ela despistou-se perto da cidade. Precisa de vir fazer o reconhecimento. As pernas do André ficaram fracas. Margarida não pode ser. E o que é que ela estava a fazer aqui? Ela ia ter consigo. Comigo. Mas por quê? Como? Era a Margarida. Dos documentos apenas o passaporte. Diziam que na estrada alguém a tinha ultrapassado perigosamente. Mas ninguém sabia nada ao certo. O André tentou contactar o Ricardo, mas foi mandado passear. O detetive privado, que na altura estavam a começar a aparecer em Portugal, não conseguiu descobrir nada,
e muito rapidamente devolveu-lhe o dinheiro com as palavras: "Desculpe, mas não vou pegar neste caso." O André saiu para a recepção. "Madalena, encomenda-me flores para amanhã, que as tragam à casa de manhã." "Está bem, senhor André. Com fita preta?" "Sim, Madalena. Isso mesmo. Hoje não volto mais." "Está bem, percebi. Ligaram da clínica." "Eu sei, vou para lá agora." O André levantou a gola e entrou na umidade. Que tempo maldito, caminho conhecido. Ele vai à clínica uma vez por semana. Já há um ano. Quase um ano. "Senhor André, boa tarde." "Boa tarde, como está ela?" "Hoje não tão agressiva, mas ontem teve um surto." O André suspirou. Ele não via a Rita há muito tempo, pensava que se ela não o procurava para nada, significava que estava tudo bem com ela. A comunicação limitava-se às felicitações no aniversário e no Natal. Depois a Rita deixou de atender as chamadas. Era muito estranho, considerando que agora toda a gente tem o telemóvel sempre no bolso. O André foi procurar, lá aquela cidade odiada. Ele encontrou-a. Quando viu no que a irmã se tinha transformado, ficou, para dizer o mínimo, em choque. Teve de a amarrar para a trazer para esta clínica no Porto. Não importava quanto lhe custava esta clínica. Era importante que tudo isto não fosse em vão. Há 3 meses a Rita convenceu-o de que estava completamente curada. Ela raciocinava tão corretamente sobre tudo, agradecia-lhe, e embora os médicos o convencessem de que tudo aquilo era mentira, ele acreditou. Acreditou, e levou-a para casa. Ela fugiu na primeira noite. Ele procurou-a durante uma semana. Quando a encontrou, percebeu que os 9 meses de tratamento tinham ido por água abaixo. Ele não cometeria mais tal erro. Ligaram? Sim. Queríamos que desse o consentimento para a alteração do esquema de tratamento. O André suspirou e seguiu o médico para o gabinete dele. Para ser sincero, ele já não acreditava que a Rita alguma vez voltasse a ter uma aparência humana. "André, quando é que me tiras daqui?" "Rita, tu sabes tudo." "Não quero ouvir isso." Ela saltou. "Esta é a minha vida privada e tu não tens o direito de dispor dela." "Enganas-te. Desde que os pais morreram, eu respondo por ti, André. Eu já não sou uma menina pequena. Posso decidir sozinha o que fazer e o que não fazer." "Rita, tu não tens nem casa, nem família." A Rita riu-se. "E tu és todo certinho, todo atencioso e correto. O que é que tu tens?" O André calou-se. Em princípio, era tudo verdade. Ele também não tem família. "Mas por que é que estás calado? Não conseguiste organizar a tua vida e tentas mudar a minha? Para que quero eu uma vida dessas? Agora não saber que nunca acontece tudo como a pessoa quer. Nunca." "Rita." "O quê?" "Rita, tu choras há 20 anos uma pessoa que simplesmente limpou os pés em ti. Vais dizer que não é assim?" A Rita desatou a rir com um riso doentio. "Será que tu realmente achas que depois daquele dinheiro a Margarida conseguiria viver contigo? Não. O dinheiro governa o mundo. O dinheiro, a mentira, a traição." A Rita estava a começar a ter uma histeria. "Deixa-me sair. Solta-me. Tu não tens o direito de me manter aqui como numa prisão." O André levantou-se. "Rita, tu não percebes. É para o teu próprio bem." Ela alcançou-o já na porta. Tu és um monstro. Eu odeio-te. Percebeste? Odeio-te." O André saiu da sala e fechou a porta atrás de si. Cada encontro era semelhante ao anterior. Podia nem sequer vir. De manhã tocaram a porta, trouxeram as flores. O André preparou-se e foi para o cemitério. À entrada, como de costume, aglomeravam-se mendigos. Ele tentava não prestar atenção a eles sempre, exceto um dia por ano. O André tirou as moedas que trazia especialmente naquele dia e começou a distribuir pelos pobres. Uma rapariga com uma barriga visivelmente saliente estava um pouco afastada. O André viu os olhos dela assustados. A rapariga era tão magrinha que parecia transparente. E ainda por cima grávida. Em que é que elas pensam? O próprio André aproximou-se dela. A rapariga recuou assustada. "Não tenhas medo. Toma. Pega isto." Ele estendeu-lhe algumas notas de euro. A rapariga hesitou por alguns segundos. Depois pegou nas notas. "Obrigada." O André olhou para ela mais uma vez com atenção. Uns 17, 19 anos, não mais. E claramente uma vítima, embora tudo possa ser um amor infeliz, ou simplesmente estupidez,
O ideal seria falar com ela. Talvez se possa ajudar em alguma coisa. Mas nisto o telemóvel vibrou no bolso, ele virou-se dela apenas por alguns segundos, e quando terminou a conversa, a rapariga já não estava lá, não havia tempo para procurar, e também não havia vontade. Ligava a Madalena, a sua secretária, tinham uma emergência e o André era necessário urgentemente no escritório. O André dirigiu-se a passo rápido para o interior do cemitério. Aproximou-se da campa. Da fotografia, a Margarida olhava para ele. Ela sorria. Esta fotografia foi tirada num parque por um fotógrafo de rua naquele curto e muito feliz período. Ele inclinou-se para colocar as flores e parou. Ao pé da campa estavam flores naturais, muito frescas. Tinham sido colocadas ali hoje, ou ontem, estranho. Além dele, ninguém visita a campa. Os pais da Margarida já não eram deste mundo há muito tempo. Quem poderia ser? Não, o Ricardo agora já deve ter uns 80 anos ou mais. Se é que ainda é vivo, e as flores são principalmente do campo, ele não poria dessas. Mas não havia tempo para pensar. Desculpa, Margarida, hoje não posso ficar contigo. Venho daqui a uns dias. Ele colocou as suas flores ao lado das que já lá estavam e foi rapidamente para a saída. O trabalho absorveu-o tanto que durante uma semana ele nem se lembrou da sua promessa à Margarida. Quando os problemas foram finalmente resolvidos, o André decidiu ir ao cemitério. Ultimamente sonhava com a Margarida todas as noites. Ela parecia querer dizer-lhe algo, mas não conseguia, ou tinha medo, ou simplesmente não podia. O André percebia que se ela dissesse alguma coisa, muito ficaria claro, mas ela calava-se. Apenas olhava para ele com olhos enormes, cheios de lágrimas. O homem entrou no carro. E por que não tentar mais uma vez? Por que é que ele durante todos estes 20 anos não tentou saber nada sobre a Margarida? Na altura não resultou, mas agora há muito mais possibilidades. E passou tanto tempo, o Ricardo já não tem o poder que tinha na altura. Agora, talvez, o André esteja um degrau acima. Sim, durante todos estes 20 anos ele tentou não pensar no que aconteceu na altura. A sua amada não está viva. E isso anulou todos os seus desejos. Mas ele percebia que nem tudo era tão simples. O André dirigiu-se decididamente para o seu escritório. A Madalena olhou para ele surpreendida. Ele tinha avisado que não apareceria antes do almoço. Madalena, chama-me o chefe da segurança. Está bem. Bom dia, senhor Sim. André, ele parou de repente. A Madalena trabalhava com ele há mais de 5 anos e ele nunca sequer se interessou se ela tinha família, filhos. Que idade tem ela? Pouco menos de 40, 35. Não se percebe de todo. Ela estava sempre impecável. Madalena, e você tem família? A mulher corou bruscamente, mas recompôs-se rapidamente. Não, já tive. Depois divorciei-me. E não tive filhos. E como é que você é tão bonita e não houve ninguém que quisesse? Ela encolheu os ombros. Para constituir família, são precisos sentimentos. Ele olhou para ela surpreendido. Então a Madalena não é assim tão robô? Ele entrou no gabinete, e 1 minuto depois o Tomás já estava à frente dele. O André conheceu-o na rua. Na altura ele não estava no seu melhor estado. Amarrotado, não totalmente sóbrio, zangado. O André nunca gostou de quem gosta de beber. Mas havia algo nos olhos do rapaz. Ele próprio não percebeu porque se sentou ao lado dele no banco. Começaram a conversar. Descobriu-se que o Tomás não tinha uma vida, mas uma série de aventuras. Estava tudo bem. O Tomás voltou da tropa, casou-se. Nasceu-lhe uma filha. Depois da tropa foi trabalhar para a GNR. Entrou para a formação. O Tomás queria ser inspetor e tornou-se um. É verdade que por muito pouco tempo, o segundo ou terceiro caso foi fatal, e o caso era sobre a agressão a uma rapariga por um Beto rico e mimado. Ofereceram dinheiro ao Tomás. Mas ele recusou. E então começaram a ameaçar. Lô. O Tomás era jovem e acreditava na justiça. Ele não pensava que as ameaças pudessem ser reais. Ele prendeu o Beto, e no dia seguinte, mesmo no pátio, um carro atropelou a mulher e a filha dele. A filha morreu no local, e a mulher foi para o hospital. Do hospital ela não voltou para ele. Só disse: conseguiste o que querias. Querias justiça. Toma. Ele saiu das forças de segurança. Vivia de biscates, não queria viver. O André, por sua conta e risco, convidou-o para trabalhar para si.
Primeiro como simples segurança. E 2 anos depois, quando ficou totalmente seguro dele, tornou o chefe da segurança, o André deu mais um passo que não lhe era característico. Ele procurou a mulher do Tomás. Eles conversaram durante muito tempo. O André contou-lhe a sua história. Ouviu-a. Ele não pediu nada, só quando se preparava para sair disse: se houvesse mais pessoas como o seu Tomás, o mundo seria muito mais limpo e justo. Uma semana depois a mulher encontrou-se com o Tomás. Agora eles eram felizes, nasceu-lhes um filho. O André sabia que o Tomás ia quase todos os dias ao cemitério. O sentimento de culpa perante a filha não o abandonava. Senhor André, chamou, entra. Tomás, quantas vezes te pedi para não me tratares por senhor? André, quando estamos sozinhos, desculpe, não consigo mudar assim de repente então, o que aconteceu? O Tomás sentou-se à mesa, olhou para o André. Tomás, lembras-te de eu te ter contado sobre a Margarida? Claro que me lembro. Eu quero que tentes encontrar tudo o que aconteceu com ela durante aquele ano em que ela não esteve comigo. Eu quero perceber tanto por que é que ela se foi embora, como por que é que ela se despistou não na cidade dela. Mas aqui, eu percebo que passaram muitos anos. Mas é este o meu pedido. O Tomás assentiu. Percebi. Farei tudo o que puder. Quão rápido? Tomás? O máximo possível. Está bem. Posso ir? Sim. Ele saiu atrás do Tomás. A Madalena estava a escrever algo. Ela olhou para ele interrogativamente. Mas o André foi para a saída. Apareceu nele uma sensação estranha, talvez porque tinha a certeza no Tomás. O Tomás, ele é como um bom cão de caça. Apanha o rasto e não o perde. E isso significa que muito em breve, ele saberá pelo menos alguma coisa, ou talvez porque lhe apareciam estes sonhos estranhos, o André parou o carro no portão do cemitério, examinou os mendigos que, como de costume, estavam sentados lá. A rapariga, aquela mesma rapariga grávida, não estava em lado nenhum. O André suspirou. Foi um erro na altura não lhe ter perguntado se precisava de ajuda. Um certo sentimento de culpa permaneceu dentro dele todo este tempo. Os mendigos correram para ele, conheciam-no bem ali. Ele dirigiu-se a uma mulher que era, aparentemente, a mais velha entre todos os mendigos. Diga-me, há uma semana estava aqui convosco uma rapariga grávida? Bem estava. Não era nossa. Ela veio e não apanhou porque estava barriguda. Onde está ela agora? Não sei. Ela aparece aqui frequentemente, mas não fica constantemente. Talvez na cidade, ou talvez noutro lugar. E quando foi a última vez que cá esteve? Eu lá ando a vigiar? Ou quê? O André tirou algumas notas da carteira. A mulher agarrou-as e disse: apareceu aqui de manhã, deu umas voltas e desapareceu. Alguém acrescentou: então ela aparece aqui todos os dias e não está. Então, talvez ela viva no cemitério? Tudo pode ser. O André estremeceu. A que ponto de desespero é preciso chegar para viver num cemitério? Mas estas pessoas também podem estar enganadas. Ele caminhava pelo caminho conhecido. Hoje tem o dia livre. Poderá sentar-se com a Margarida, conversar mais tempo. De repente o André parou e ficou imóvel. Junto à campa da sua mulher estava sentada de joelhos uma rapariga. Aquela mesma sobre a qual ele tinha acabado de perguntar. A rapariga não reparava nele. Ela estava simplesmente sentada e olhava atentamente para a fotografia da Margarida. Agora o André percebeu porque não conseguia esquecer esta rapariga. Ela era parecida com a Margarida. Não, não era a mesma cara. Mas agora ele percebia que a semelhança era grande. Ele deu um passo em direção à campa, e a rapariga estremeceu, virou-se e saltou. Não tenhas medo. Não te assustes. Por favor, eu não te farei mal. Ele aproximou-se e parou. Não se aproximou demasiado para não assustar a rapariga definitivamente. Diz-me, posso ajudar-te em alguma coisa? Ela abanou a cabeça. Não, não preciso de nada. O André pensou que era um completo idiota. O que é que ele está a dizer? Esta mulher, ela é tua parente, conhecida. A rapariga sentou-se no banco. Via-se que lhe custava estar de pé. E de repente começou a chorar. Eu acho que é a minha mãe. Só que agora não vou conseguir saber nada. O André sentiu um calor súbito, mãe. Sim, mas não sei ao certo. Pareceu ao André que o chão debaixo dos pés balançou. Ele tentou recompor-se. Precisava de reunir os pensamentos.
O André queria perguntar à rapariga por que é que ela achava que a Margarida era a mãe dela. Mas naquele momento a rapariga gritou e agarrou-se à barriga. O rosto dela contorceu-se. Sente-te mal? O André correu para a frente. Conseguiu amparar a rapariga que começava a cair. Ajude-me. E ela perdeu a consciência. O André pegou nela ao colo e correu para a saída do cemitério. Os sem-abrigo acompanharam-no com olhares perplexos, e quando deitou a rapariga no seu carro e arrancou, a mulher com quem ele tinha falado disse: será que ele a matou? O André voava pela cidade, e ao mesmo tempo ligava para o hospital. Quando chegou a voar à entrada, o médico e as enfermeiras já esperavam. O médico mal olhou para a rapariga, disse: é uma sem-abrigo. O quê? O André enfureceu-se. Fui eu que trouxe esta rapariga. Ela deve ficar num quarto VIP e receber o melhor tratamento de que vocês são capazes aqui. Fui claro? O médico assentiu assustado e começou a dar ordens. A rapariga foi cuidadosamente transferida para uma maca e quase a correr foi levada por um corredor. O André sentou-se. Precisava de se acalmar e pensar em tudo. Só que o que pensar ele simplesmente não percebia. Ele tinha a certeza de que a rapariga estava a confundir alguma coisa, talvez a tenham induzido em erro. A Margarida não teve filhos. Ele saberia se de repente tal tivesse acontecido. Por outro lado, ele não a viu durante um ano. Num ano podia ter acontecido tudo o que se quisesse, e se o Ricardo a intimidou, já lhe tinha ocorrido tal pensamento antes, mas ele afastou-o, porque a Margarida estava sozinha no hospital dele. Ou alguém a esperava. De todas as reflexões, o André ficou com dor de cabeça. O que fazer? Bem, para começar, é preciso comprar tudo o que é necessário. Só o que é isso? Bem, o que é preciso? O André tirou novamente o telemóvel. Madalena, podia ajudar-me? Claro. Sim, André. O que é preciso fazer? Meia hora depois chegaram à loja. A Madalena nem demonstrou estar surpreendida com alguma coisa. Ela ouviu atentamente o André e perguntou: e o tamanho? Vendo a perplexidade dele, sorriu ligeiramente. Bem, pelo menos aproximadamente. Talvez haja aqui raparigas desse tamanho? O André olhou em volta. Depois disse: lá está a empregada na caixa. Só que a rapariga para quem é preciso comprar tudo tem barriga. Ela está grávida. A Madalena assentiu e foi à frente dele. Ele desempenhava tal papel pela primeira vez. Ao lado deles ia a empregada. A Madalena tirava alguma peça do cabide. Via o tamanho, depois mostrava-lhe. Ele assentia. E ela dava à empregada. Às vezes ele fazia uma careta quando, por exemplo, não gostava da cor, e a Madalena com um sorriso pendurava as peças de volta. A secção de roupa interior ele não foi. Madalena, bem, aí você resolve sozinha. Está bem, claro. Ele voltou ao hospital passadas algumas horas. O médico encontrou-o. Ainda bem que veio. A rapariga acordou. Ela está muito nervosa. Precisa de falar com ela. Mas perceba, ela agora não pode tomar tantos calmantes. O André virou-se confuso para a Madalena, que tinha ido com ele. Ela olhava para ele calmamente. Ele sorriu para si mesmo. E por que não falar? Ele pode tudo. Lidou com negociações tão difíceis. Será que não lida com uma rapariga jovem e assustada? A Madalena interpretou corretamente o olhar dele e sorriu ligeiramente. Talvez eu vá consigo. Madalena. Ficaria muito grato. Eles seguiram o médico para o quarto. A Ana Margarida estava sentada na cama, embrulhada no cobertor. Ao lado dela estava uma enfermeira. Então por que está tão nervosa? Vão já trazer-lhe a sua roupa, só que se não quer prejudicar o seu filho, então não pode ir embora. A Ana Margarida viu o médico e o André. Foi você que me trouxe para aqui? Sim. Você perdeu a consciência. Que hospital é este? É uma clínica privada. Maternidade, clínica para mulheres grávidas. Não deve preocupar-se tanto. Devolvam-me a roupa. O André colocou à frente da rapariga no chão um saco grande. Aqui está tudo o que é mais necessário. Peço-lhe. Não pense nada de mal, eu quero simplesmente ajudá-la. Por quê? O que é que ele podia dizer-lhe agora? Porque ele é o pai dela. Assim ele próprio não tinha a certeza de nada. Salvou uma chamada. Desculpe. Ele pegou no telefone. Era o Tomás. André, onde está? Tenho coisas para lhe contar. Estou na clínica na Avenida da Boa Vista. Podes vir ter aqui? Sim, estou perto. Chego em 5 minutos.
O André virou-se para Ana Margarida. Tenho de me ausentar por pouco tempo. A Madalena pegou-lhe no braço. Vá, e nós aqui com a Ana Margarida, entretanto, arrumamos as coisas. Vamos ao banho, pomos pó de arroz. Ele saiu do quarto aliviado. Precisava de dar um prêmio à Madalena. Ele já sabia antes que ela era muito inteligente e executiva. Mas ela revelou-se também muito humana. O Tomás chegou passados alguns minutos. Senhor, André, vou começar pelo mais importante. Você tem uma filha. O André sentou-se no banco. Bem, isso eu já percebi. Ou melhor, suspeitei, enfim, conta que mais novidades. Se for curto, a sua mulher deixou-o não por vontade própria. De alguma forma, o Ricardo soube da gravidez e prometeu que se ela não voltasse, ele não permitiria que a criança vivesse. Ou seja, prometeu-lhe que ela ficaria sem o filho. Como eu percebo, na altura ele tinha grandes possibilidades. Sim, é verdade. O André esfregou o rosto com as mãos. E ele podia ter adivinhado sozinho. A Margarida não podia ter desistido dele tão facilmente. O que é que ele tem? Mágoa? Ou a compreensão de que com o Ricardo ele de qualquer maneira não conseguiria lutar? Enfim. Depois de a menina nascer, a Margarida planeou fugir. Fugir para si, ela percebia que simplesmente não a deixariam sair. O ex-marido dela ficou completamente passado da cabeça em relação a ela. Ela levou a criança à noite a uma mulher idosa que trabalhava no jardim deles. A mulher devia esconder a menina até a Margarida chegar até si. O facto é que a sua mulher não tinha a certeza de que conseguiria chegar até si antes que dessem pela falta dela. Como diz essa mulher, a Margarida tencionava contar-lhe sobre a filha para você a ir buscar e ela própria fugir para mais longe, voltar ou dar notícias de si, apenas quando tudo acalmasse um pouco. A propósito, ela tem a certeza de que a ultrapassaram perigosamente na estrada na altura por ordem do Ricardo. A Margarida era uma condutora inexperiente. Tantos anos. E o que aconteceu depois à menina? Quando ela tinha uns 5 anos, a segurança social tirou-a à mulher. Ela adoeceu e alguém dos vizinhos fez queixa de que a criança estava com fome. Levaram-na. Mas a mulher ia visitá-la. Foi ela que contou tudo à menina. Disse em que cidade a mãe estava sepultada. Disse que possivelmente lá também vivia o pai dela. Mas isso foi há mais de um ano. Desde essa altura ninguém sabe mais nada sobre a rapariga. Ela está aqui. O Tomás olhou para ele surpreendido. Não percebeu. Aqui, na maternidade? Sim. Eu encontrei-a no cemitério. Primeiro, claro, não reconheci. E como poderia reconhecê-la se eu não fazia a mínima ideia? E depois, na segunda vez, encontrei-a na campa da Margarida. E foi então que percebi quem ela me lembrava. Ela é muito parecida com a mãe. Bem. E depois tudo como num filme mau. Eu trouxe-a para aqui, e deram-me os documentos. Li, juntei, subtraí. O que tenciona fazer? O André levantou os olhos para ele. Tomás, quem me dera saber? Claro que não a vou abandonar. Só que será que ela precisa de mim agora? O André voltou ao quarto. A Madalena entrançava o cabelo a Ana Margarida. A rapariga estava de pijama, por cima um roupão, nos pés uns chinelos felpudos. Ela ficou tão bonita, mais fresca. A Madalena sorriu. Bem, estamos prontas. Ana Margarida. Precisamos de ter uma conversa muito séria. A rapariga assentiu e fixou o olhar assustado nele. A Madalena queria sair, mas o André acenou com a mão. A Madalena fica. Tu vais saber de tudo de qualquer maneira. A mulher olhou para ele de forma estranha, mas sentou-se na poltrona. Ana Margarida, eu sou o marido da Margarida. Tua mãe. Tu sabes disso? A rapariga assentiu. O André continuou surpreendido. Espera. Talvez saibas que muito provavelmente eu sou o teu pai? A Madalena arfou. A Ana Margarida disse calmamente. Sim. E disso eu sei. Os meus documentos estão consigo? Ele tirou os documentos dela. Estendeu-lhes. Ela tirou do passaporte a capa velhinha. E de lá caiu uma fotografia. A fotografia dele e da Margarida. Tudo no mesmo parque. Mas por que é que não me procuraste? Porque não contaste nada? A rapariga encolheu os ombros. Eu queria, mas quando soube que você tem... Enfim, eu decidi que você ia achar que eu era uma mentirosa e uma caçadora de fortunas. O André abanou a cabeça. Muito provavelmente, teria sido exatamente assim. Ele não só não acreditaria, como mandaria expulsar. Lá. Então, mais uma pergunta.
Quem é o pai? Ele acenou para a barriga da Ana Margarida. Ela corou. Isso não importa. Enganas-te. Isso importa. A Ana Margarida baixou a cabeça. Depois do orfanato conheci um rapaz. Ele é bom, é verdade, mas um dia ele envolveu-se numa luta. Por uma boa causa. 2 idiotas bêbados estavam a gozar com uma velhota. Tiraram-lhe o saco e espalharam todo o conteúdo. Ela andava de gatas a apanhar, e eles outra vez, enfim. Ele deu-lhes uma sova e ajudou a avózinha. E ele foi preso. Foi depois disso que eu fui à sua procura. Oh, Ana Margarida. Que vida é esta a nossa? A rapariga baixou a cabeça desanimada. O André levantou-se. Aproximou-se dela. Se me permitires, eu vou ajudar-te. Eu percebo que não estive ao teu lado todos estes anos. Mas eu não sabia. Eu nem sequer suspeitava. A Ana Margarida estendeu-se para ele, abraçou-o e desatou a chorar. A Madalena virou-se, fungou e também limpava as lágrimas. Eles saíram de lá só à noite. O André ficou parado algum tempo. Depois virou-se para a Madalena. Eu percebo que as minhas palavras vão soar estranhas agora, mas apetece-me tanto beber, Madalena, não me faria companhia? Ela olhou para ele estupefacta e depois acenou com a mão. Ah, faço. Agora foi a vez do André ficar surpreendido. Mas ele estava contente. O dia de hoje de alguma forma aproximou-os. Para onde? Escolhe o restaurante. André. Ah, vamos sem restaurante. Eu posso cozinhar alguma coisa. Para ser sincera, apetece silêncio. Tanta coisa hoje. Então ao supermercado com certeza. Eu tenho um bom vinho em casa. Não. Vamos para a minha casa, e eu tenho um conhaque maravilhoso, só que vai cozinhar de qualquer maneira você. A Madalena riu-se. Só no caso de você ajudar. Convenceu-me. O André há muito tempo que não se sentia tão maravilhosamente. Tudo estava certo, como devia ser, e na alma ficou de alguma forma calmo. Claro que pela frente ainda há muita coisa, mas agora ele vai conseguir. Dá o tal terceiro! A Madalena meteu rapidamente a carne no forno, depois cortou a salada, fez sandes. O André observava com espanto como na mesa apareciam cada vez mais pratos novos. Bem, Madalena, vejo que você tem talentos incontáveis. Eu não vou mais ao restaurante. Vou chamar. Lá-se. Ela olhou para ele de forma estranha, mas não respondeu nada, apenas sorriu. Eles sentaram-se bem. Quando a Madalena se preparava para ir para casa bastante embriagada, o André abraçou-a. Talvez fiques? Ela percebia perfeitamente que de manhã tudo seria diferente. De todo não assim. Mas ela amava-o há tanto tempo. E a Madalena ficou. Ela saiu de manhã cedo. Enquanto o André dormia, para não o colocar numa posição desconfortável, de manhã o André estava no trabalho há horas. Mal olhou para a Madalena. Bom dia, bom dia. Senhor André, o Tomás está à sua espera. Sim, obrigado. Daqui a 5 minutos que entre e chame-me o doutor. Afonso imediatamente. Sim, que venha junto com o Tomás. Ele abriu a porta do gabinete, mas por um segundo parou. Por que é que te foste embora? A Madalena ficou envergonhada. Eu não queria que você tivesse de me pedir para sair. O André virou-se para ela. E por que é que decidiste que eu faria isso? Ela calou-se confusa. O André abanou a cabeça e entrou no gabinete. 10 minutos depois à sua mesa estavam sentados o Tomás e o advogado deles, o doutor Afonso. Vou começar pelo mais urgente, doutor. Afonso, há um jovem, decente, mas, tanto quanto percebo, muito simples. Ele por uma boa causa deu uma sova a 2 betos filhinhos do papá, e foi preso. Quais as hipóteses de o tirar da prisão? O homem idoso pensou. Depois perguntou. Que meios usamos? Quaisquer. Então as hipóteses são grandes. O André virou-se para o Tomás. Tu deves saber tudo sobre o David. O David é o pai do filho da Ana Margarida. Se for tudo exatamente como a Ana Margarida conta, então contactas imediatamente o doutor Afonso e tiram-no de lá. Não poupar dinheiro. Tudo deve ser feito rapidamente. Os homens escreviam algo. Tomás, quando acabares com o David, preciso de toda a informação sobre o Ricardo, tudo o que ele respira agora, o que faz. Não vai dar? Senhor André, ele faleceu ontem. O André sorriu de forma não muito simpática. Que cão, bem. Então se conseguires, desenterra-me a pessoa que estava ao volante do carro, aquele mesmo que ultrapassou perigosamente a Margarida. André, Tomás, eu disse,
Encontra. Não precisas de me dizer nada. Está tudo claro. Sim. Então ao trabalho, estejam contactáveis. Vocês agora vão me ser precisos frequentemente. Quando todos saíram, o André ligou para a clínica. Como está a Rita? Recusa-se a comer? Está deitada há 3 dias. Olha para a parede. Eu vou lá agora. Vou buscá-la por algum tempo. Mas, senhor André, então nós não assumimos qualquer responsabilidade. Vocês já não a assumem? Num ano não conseguem nada. Mas dinheiro levam não pouco. Mas o André não ficou a ouvir as desculpas. Desligou, a Rita estava deitada na cama, ela não reagiu de forma alguma quando ele chegou. Rita, tem uma conversa, ela não se mexeu. Então o André continuou. Eu quero que tu venhas agora comigo, vou apresentar-te a alguém. Se não quiseres ficar conosco, como percebes, sem tudo isto, então podes ir embora. Eu não te vou prender mais. Ela sentou-se lentamente na cama, nos olhos da Rita, apareceu uma certa faísca. Vais tirar-me daqui? Sim. Só peço. Não fujas até conheceres uma pessoa. A Rita de repente riu-se. Tu quê? Viraste-te para as bruxas ou para os videntes? Ele olhou para ela surpreendido. Depois disse não. Rita. Simplesmente há uma pessoa que precisa não só de mim, mas também de ti. Ela olhava para ele surpreendida. Pensava que era alguma piada, mas entrou a enfermeira. Trouxe as coisas da Rita. Veste-te. Eu espero no corredor. A Rita saiu passados 5 minutos com uma expressão confusa no rosto. Eles entraram no carro e foram. Ela observava as casas, as ruas, sorria como uma criança. E o André sentiu de repente uma picada na consciência. Talvez fosse realmente preciso ter sido de alguma forma mais suave. Se não fechou-a numa prisão dourada, o carro parou. Isto é um hospital. Como vês? Para mim, Rita, isto é um hospital para quem espera um bebê. Tu parece que precisas de um desses. Ela olhava para ele surpreendida. Para que estamos então aqui? Vamos. Eles passaram pelo corredor. O André bateu à porta. Sim. Ele abriu a porta e eles entraram. Olá, 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 pai. A Rita encostou-se à parede para não cair. Margarida. Rita, tu vês que não é a Margarida. Eu percebo. Não. Eu não percebo nada. Esta é a minha filha, minha e da Margarida. É uma história muito longa. Eu depois conto-te tudo. Se quiseres. E por enquanto conhece. Ana Margarida. Esta é a tua tia verdadeira. A Rita. Rita, você é tão bonita. A Ana Margarida suspirou admirada, e a Rita correu para ela. Abraçou-a. Meu Deus, menina, que bom que tu existes. Que bom que temos pelo menos alguém. A Rita praticamente não se afastava da Ana Margarida. Elas tornaram-se amigas tão rapidamente que o André às vezes sentia-se a mais, mas ele não se ofendia. Havia demasiada coisa para fazer. Certa noite, quando eles e a Rita estavam em casa, a irmã perguntou a André, quem é o David? E por que perguntas? A Ana Margarida chora durante o sono. Chama por ele. E eu não tenho coragem de perguntar. Ela não se pode enervar. Eu deduzo que é o pai da criança. Sim, exatamente. Ele está na prisão. A Rita sentou-se. Como na prisão? Ele? Não. Parece que ele é normal. Simplesmente as circunstâncias ditaram assim. O Tomás vai descobrir tudo. E então poder-se. A pensar em alguma coisa. A Rita riu-se sem alegria. Bem, o Tomás descobre de certeza. Quantas vezes ela fugiu. Onde quer que se escondesse, o Tomás encontrava-a sempre, ela odiava-o com um ódio feroz. Embora agora percebesse que devia estar-lhe grata, faltava uma semana para o parto da Ana Margarida, o Tomás esperava-o de manhã. André, aqui está o rapaz, no fundo. Não tem culpa de nada. Bem, a não ser que tenha partido o nariz só a um, e devia ter sido aos 2. Ótimo. O que diz o doutor Afonso? Oh! O nosso avózinho desenvolveu tal atividade, puxou de Lisboa o melhor advogado, jurista, lá só do nome deles o juiz, que na altura analisou este caso, quase desmaiou. O caso já está em revisão, se tudo correr bem, poder-se a resolver tudo rapidamente. Tomás, é preciso o mais rapidamente possível. Percebi. Vamos fazer tudo. O André decidiu que nos primeiros tempos a Ana Margarida com a criança estaria melhor em casa dele, e depois talvez ela queira ficar. A Rita ajudará sempre com a criança. Ele tem espaço de sobra. Parece que está tudo bem.
Tudo maravilhoso, mas algo puxava por dentro. Já há 2 dias que ele não via a Madalena. No lugar dela estava sentada uma rapariga jovem, chamava-se Joana. E ela às vezes dava folgas a Madalena. Antes a Madalena avisava-o sempre. Embora nos últimos dias ele estivesse tão ocupado que ela, talvez, simplesmente não tenha tido tempo, não o apanhou. Ele saiu para a recepção, Joana, e a Madalena quando volta. A rapariga saltou. Eu não sei. Ela despediu-se. O André olhou estupefacto para a Joana. Como despediu-se? Por quê? Eu não estou a par. A Joana piscava as pestanas assustada e preparava-se para chorar. Eu não sei. Rápido a minha presença a Dona Cláudia. A Dona Cláudia tratava dos recursos humanos, contratava e despedia pessoas. Nada de incomum no facto de alguém se ter despedido e o André não saber disso. Mas só não neste caso. Chamou o Sr. André? Por que é que a Madalena se despediu? Eu também não sei. Disse que eram circunstâncias pessoais. Que pessoais são essas? Senhor André, ela não quis dizer nada. Então, a morada dela para mim, a mulher espreitou a pasta que tinha trazido consigo. Depois escreveu algo num papel, estendeu-lhe. Posso ir? Sim. Ela saiu para a recepção. A Joana olhou para ela interrogativamente. A mulher sussurrou. Ficou completamente maluco. Grita como um anormal. Nunca o vi assim. A Joana assentiu com a cabeça. A porta abriu-se. Saiu o André. A Dona Cláudia escondeu-se rapidamente atrás da porta. Hoje não volto mais. Está bem, senhor André. Elas olhavam para ele como coelhos para uma jiboia. O André queria dizer mais alguma coisa, mas acenou com a mão. Ah! E as raparigas suspiraram aliviadas. O André estava à porta da Madalena, nas mãos um enorme ramo de rosas. Ele estava parado e não sabia o que lhe ia dizer agora. Finalmente decidiu-se, estendeu a mão, tocou a campainha. A porta abriu-se quase imediatamente. A Madalena olhava para ele com olhos enormes. Você, tu, eu, não vais conseguir livrar-te de mim. E o André entrou. À noite foram acordados por uma chamada. André, André, onde estás? A Ana Margarida está a dar à luz. Eles e a Madalena arranjaram-se em 5 minutos. 20 minutos depois já estavam no hospital. A Rita corria pelo corredor e não dava vida às enfermeiras. Eu peço-vos, vão, saibam, Dona Rita, está tudo bem. O médico já está a ralhar consigo. Bem, o que é isto? A pobre menina sozinha lá. Mas o que é que você está a dizer? Com ela está o médico, as parteiras, as enfermeiras. A Rita correu para eles. André. Bem, faz alguma coisa. Ele abraçou a irmã. Vai ficar tudo bem. Tu percebes que agora não pode haver nada de mal. A Rita olhava com interesse para a Madalena, mas não perguntou nada. 2 horas depois o médico saiu para eles. Oh, vejo que os que esperam aumentaram. A Rita quase gritou. Não. Bem. Finalmente, o médico olhou para ela com um sorriso. Bem, por que é que você é assim? Uma mulher tão bonita, encantadora, e a ralhar? A Rita ficou envergonhada. Há muito tempo que ninguém lhe fazia elogios. Vocês têm uma menina, uma pequena princesa. Há muito tempo que não via crianças tão bonitas. A mãe cansou-se e ainda não recuperou totalmente as forças, mas lidou com a menina. Está tudo bem. O André sorria estupidamente. Isso o que é? Quer dizer que eu sou avô? Todos se riram. Nos últimos dias era simplesmente impossível apanhar a Rita. O André seguia os movimentos dela pelos SMS do banco. Loja de crianças. Loja de móveis. Novamente loja de crianças. Farmácia. Em casa fizeram algo inimaginável. Mas o André, para ser sincero, acreditava na Rita. Há muito tempo, quando ela era muito jovem, ela era louca, mas se dedicava a algo a sério, não importava. O André chegou a casa mais cedo, estranho, tudo em silêncio, apenas 2 mulheres lavam o chão. Rita, a irmã espreitou do quarto que eles decidiram equipar para Ana Margarida. Oh, André, vem cá. Ele entrou no quarto. Lá estava também a Madalena. Ela pendurava cortinados. Uau! O quarto lembrava pouco aquele quarto que era muito recentemente. Uma cama nova grande. Uma pequena, mais parecida com um trono para uma princesa. Brinquedos. Móveis de criança. Vocês dão-lhe bem? Gostas? A Rita sorriu satisfeita. Nós e a Madalena hoje corremos às lojas.
Eu reparei. O André sorriu. Tu só olha para o que nós compramos. A Rita abriu a cômoda. O André tirou um vestido de tamanho como para uma boneca, uns sapatinhos de malha. E vocês têm a certeza de que isto serve? As mulheres riram-se. Não, é que é tudo tão pequeno. Elas riram-se ainda mais alto. A Ana Margarida olhava com um sorriso para sua filha. Minha linda, tu és uma verdadeira beleza. A bebé dormia pacificamente nas rendas cor-de-rosa. Às vezes, durante o sono, franzia os lábios. O avô e a Rita esforçaram-se. A menina estava como numa nuvem de rendas. Na Ana Margarida, um vestido bonito e moderno. Agora nós vamos ficar bem. A Ana Margarida queria pegar na filha, mas a enfermeira antecipou-se. Eu pego, ainda vais ter tempo de a pegar ao colo. Embora vocês tenham tantas amas, a Ana Margarida não estava habituada a não estar sozinha, a não precisar de ter medo de nada, a não precisar de pensar em nada. Ela nunca se sentiu tão estranhamente. A porta abriu-se, e ela viu uma multidão de gente, o pai, a Madalena, a Rita, o homem, a mulher com a criança pequena, parece que se chama Tomás, a avó Fernanda. Até a ela o pai trouxe. Foi com ela que ela viveu quando era pequena. A Ana Margarida vieram as lágrimas aos olhos. O André trouxe a bebé da enfermeira. Espreitando as rendas, ela é tão pequena, tão pequenina e bonita. A Ana Margarida sentiu como as lágrimas correram pelas bochechas. O André abraçou-a com um braço. Então, vá. Para. Tudo o que é mal ficou para trás. Eu prometo-te. Ninguém reparou como um carro parou à entrada. Há tantos carros aqui. Dele saiu o doutor Afonso e um rapaz jovem. O doutor Afonso disse algo ao rapaz e apontou para o grupo deles. O rapaz olhou durante algum tempo. Depois as sobrancelhas dele subiram. Ana Margarida. A rapariga estremeceu e virou-se lentamente. David. Davidzinho. Ele correu. Pegou nela ao colo. Apertou-a. O André observava-os com um sorriso. Finalmente o rapaz pôs-na no chão. Ana Margarida. Como é que... Mas aqui interveio o André. Então é assim. David. Provavelmente está na altura de conheceres alguém. O David deu um passo tímido em direção a ele. Esta é a minha. A minha. A tua. Segura. O André colocou cuidadosamente nos braços do rapaz assustado o embrulho enfeitado. E naquele momento a menina sorriu. Ela sorri. Que bonita. Durante uns 5 minutos todos ficaram em silêncio, porque o David virou-se e tentava limpar as lágrimas. Depois virou-se novamente para o André, olhou diretamente nos olhos dele. Obrigado. Muito obrigado. Eu prometo-lhe que você nunca se arrependerá do que fez por mim. Por nós. A Ana Margarida abraçou o André. Pai, foste tu. Foste tudo tu. Tu és o melhor. O André piscou os olhos. Só faltava agora ele também desatar a chorar. A Madalena salvou a situação. Vá. Chega de umidade. Em casa espera-nos a mesa e um banquete em honra da pequena princesa. Eu tomei a liberdade de convidar mais uma pessoa. Das portas vinha em direção a eles aquele mesmo médico que fez o parto da Ana Margarida. A Rita corou, olhou rapidamente para a Madalena, e esta mostrou-lhe a língua. O André riu-se, afinal ele tem a família mais maravilhosa. Quando a filha apareceu, apareceram logo todos os outros. Ou seja, a Ana Margarida não é apenas uma filha. Ela é um anjo. Será que algum dia ele conseguirá perdoar-se a si próprio por não ter estado ao lado dela? Provavelmente conseguirá. Ele virou-se. Faltava alguém. A avó Fernanda, como a Ana Margarida lhe chamava, conversava animadamente com o doutor Afonso. O André sorriu. E por que não? O doutor Afonso, claro, é um homem idoso, mas completamente solteiro, já que todos se tornam um pouco mais felizes hoje. Por que não, meus caros amigos? Obrigado por terem ouvido esta história até ao fim, e agora tenho um pequeno pedido para vocês. Ajudem-me a melhorar o nosso espaço. Escrevam nos comentários apenas algumas palavras. De que cidade são? Quantos anos têm? E que histórias gostam mais de ouvir? Talvez histórias sobre traição, sobre mulheres fortes, sobre amor tardio, sobre sogras e noras, sobre segundas oportunidades na vida, ou sobre segredos de família. As vossas respostas ajudam-me a perceber que relatos preparar para vocês a seguir. E também é interessante saber o que fizeram hoje, como está o tempo agora à vossa janela. Leio sempre com prazer os vossos comentários.
e viajo mentalmente convosco por diferentes cidades e países. Obrigado a cada um que dedicar alguns minutos e escrever uma resposta. Fiquem bem e cuidem dos vossos. Até as próximas histórias.